repetição, está sendo gravado. Ok. Muito bem. Você vai falar alguma coisa ou já Não, pode assumo ir. aqui? Pode ir. Tá. Bom, gente, então sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro do Tel Geek. É o terceiro encontro do semestre, o segundo sobre a série clássica, que nós estamos vendo episódios que tratam do tema religião e espiritualidade a partir do universo de Star Trek. O nosso episódio de hoje é o episódio da segunda temporada, Wolf in the Fold, Um Lobo entre os Cordeiros. É escrito por Robert Bloch. Robert Bloch, só para um breve comentário, ele é autor da Psicose. É Psicose que ele é autor? Eita, agora deu um... Eu sei que ele é o autor de um negócio importante aí, que depois fizeram um filme. É um cara que era um escritor bem requisitado, e depois eu vou fazer alguns comentários sobre isso, tá? Esse episódio, ele começa no planeta Argelius II, que é um planeta hedonista, um planeta focado no prazer. Todas as estruturas desse planeta... Você tem que fechar o microfone aí, gente. Desculpa aí. Isso. Vamos abrir só quando for falar. Então, esse planeta ele é focado no prazer. Todas as estruturas dele funcionam em função disso. E a tripulação está lá, especialmente o Scott, o McCoy e o Kirk, porque o Scott sofreu um acidente, né? Sofreu um ferimento em algum momento antes, e o Kirk achou que seria bom para ele dar uma relaxada e tal. E lá tem esse ambiente. Começa com a mulher dançando no estilo música dança do ventre, uma coisa assim, a dança mais sensual, com um ambiente também fazendo lembrar aquele ambiente da Arábia, né, dos Mil e Uma Noites, alguma coisa assim. E ele acaba indo se O da encontrar... Argélia, né? Ou da Argélia, é verdade, Argélios, né? Bem falado, bem falado. Da Argélia. Mas é a Argélia árabe, né? Não é a Argélia negra. É a Argélia mais árabe. E essa é uma discussão também, né? O norte da África sofreu uma arabização no século X, XI. Então, hoje, quando você fala desses países, você tem esses dois grupos étnicos aí paralelos. E aí, ele acaba saindo com essa bailarina, por indicação do Kirk, e muito feliz. Só que quando eles saem do ambiente, ele sai desse lugar, o Kirk e o Scott também saem, o McCoy também saem, e eles ouvem um grito. E é um lugar que tem muita neblina, tem um fog assim, muito forte. E eles correm e o que eles encontram? O Scott segurando uma faca em estado de choque, e a moça morta no chão. E aí a trama começa a se desenvolver, né? Eles falam com ele o que aconteceu, ele não sei e tal. E nessa situação, então, o Scott passa a ser suspeito da morte da moça. E aí começa uma situação bem complicada. Aparece o administrador do planeta, o Sr. Hengst, que é chamado para investigar a situação, e aí os tripulantes vão colaborar para esclarecer os fatos. O Kirk, ele não está acreditando que Scott é capaz de fazer isso, ele defende Scott como inocente, e para poder resolver a situação, eles são levados até a casa do prefeito Jares, para ali realizar um experimento. Eles vão usar um aparelho, tricorder, mas é um neurotricorder, que vai pegar todas as memórias do Scott e vai trazer à tona. E vem uma moça para ajudar nessa tarefa. Só que aí
que eu achei uma falha do roteiro, é muito conveniente, né, esse tipo de situação. O Scott fica sozinho com a moça no espaço para fazer o experimento, e aí eles ouvem um grito, eles correm, e está o Scott meio desfalecido, assim, desacordado, e a moça morta no chão. E aí, é lógico, a situação se complica, porque é uma situação bem paralela àquela que aconteceu antes. O Scott está sozinho com a moça, não tem ninguém quem possa colocar a culpa, e aí todos os olhos vão para o Scott. O Scott vai ficando cada vez mais desesperado, porque ele tem certeza que ele não fez, mas também não lembra. Quer dizer, ele não afirma que não fez, né? Ele não lembra o que aconteceu, mas ele por si, de forma desperta, ele se horroriza com essa possibilidade. E aí, o que o prefeito faz? Ele chama a mulher dele, Ciba, e ela vai fazer uma espécie de uma sessão de elo mental, que tem uma característica muito parecida com alguma coisa que depois a gente vai comentar. E ali nessa sessão eles têm que estar juntos, eles colocam, desligam as luzes e tal, se colocam no círculo, uma chama é acesa e ela se conectam. Ela começa, então, e é importante que se juntam a esse grupo duas pessoas que estavam lá na primeira cena, que são o marido da dançarina e o pai dela. Duas pessoas que têm até uma certa suspeita sobre eles, mas que, na verdade, eles querem esclarecer o assassinato. E você percebe que são pessoas muito pacíficas, que não têm um caráter agressivo por conta da cultura do planeta em que eles estão. E aí as luzes se apagam, Ciba começa a falar alguns nomes estranhos, Rejak, Belares, Reba, ela vai falando esses nomes, e de repente dá um pane na luz, ela se apaga, e quando a luz se acende, o Scott está com ela nos braços, mas aí ela cai morta, com a faca nas costas, na frente de todo mundo, só que estava escuro. Ninguém viu o Scott matá-la. Porém, a situação meio que é inevitável associar, né? E a faca que está nas costas dela, curiosamente, um tempo antes, tinha desaparecido da casa do prefeito. Então, ela vai aparecer agora nas costas da esposa do prefeito. E aí, aquela comoção, aquela situação difícil, né? Como vai resolver? O Kirk começa a ter um certo descrédito, porém, ele não está convencido, porque não há como provar também que foi ele. É uma coisa assim muito estranha. E ele quer fazer outros experimentos. Então, o que ele faz, Kirk? Ele convida o grupo a ir para a espaçonave, para a Enterprise, e lá eles vão fazer o teste do tal tricorder. Mas é curioso que nessa cena todo mundo está junto, não fica só a mulher que vai ativar o aparelho e o Scott. Aí todo mundo está junto, inclusive o pai e o marido da primeira moça, da bailarina. As pessoas então são chamadas e aí o tricorder funciona, na verdade, como um detector de mentiras. No início do episódio, a fala era outra. Eu achei isso estranho, porque ele falou que ia rever toda a memória. Mas não é isso. Na verdade, vai fazendo. A pessoa vai fazendo perguntas, o que vai fazendo perguntas, e, no mesmo estilo de um detector de mentiras, o equipamento diz se a pessoa está tendo alguma alteração fisiológica ou não quando vai responder, o que indica se ela está falando verdade ou não. Inclusive, nesse caso, o aparelho ele é bem sutil, ele é bem avançado, porque ele percebe se a pessoa está dando uma resposta subjetiva, ou seja, pode ser verdadeira, mas pode não ser, porque é subjetiva, ela não é uma resposta objetiva.
tá? Mas não conseguem concluir nada com o depoimento. Aí eles passam a analisar a faca. Eu estou resumindo, tá, gente? Tem uma série de outros elementos que não dá para a gente falar aqui todos os detalhes. Estou dando um resumo da trama para poder a gente fazer a análise. Principalmente se alguém não assistiu o episódio, poder se contextualizar. Então, eles vão analisar a faca. E o que eles descobrem? Que ela tem a mesma origem do Sr. Hangst, que é o mesmo planeta. E aí é uma associação dos dois. E aí a trama dá uma guinada, porque aí o Hangst é confrontado, ele se exalta e tal, ele tenta atacar o pessoal, e quando ele é atacado pelo Kirk, ele morre. Aí ele morre e uma entidade toma conta do sistema naquele momento. Começa a gritar, Rediak, 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 tá, aquele negócio lá. E esse Rediak é a entidade denunciada por Siba. Eu escrevi errado aqui, Siba. Que mostra ser uma antiga força que vagava no planeta Terra. Aí eles começam a fazer a avaliação e eles chegam à conclusão de que Rejak pode ter sido o Jack Stripador. E também fazem, aí a ficção entra, né? Tem esse fato real da história nossa. É uma coisa interessante, que eles juntam fatos históricos com ficção. Aí eles vão falar de outros casos, em outros lugares, em outros planetas, inclusive, onde aconteceram situações semelhantes de ataque de mulheres. Então, eles criam uma linha de eventos que chega, inclusive, ao planeta que eu citei antes, que é planeta... eu não falei o planeta do Sr. Hanks, eu esqueci de anotar. É um outro planeta lá, que não é o Argelius II, é não sei o que quarto, Pollux quarto, não é Pollux, não. É um outro planeta. E então eles concluem que Rejak é essa entidade que vai passando de tempos em tempos realizando coisas. E que em algum momento, com a saída do ser humano do planeta Terra, a entidade se aproveitou e pegou uma carona e foi para outros lugares, porque eles viram que tinha ataques em Marte, tinha ataques em outros lugares que são tipo como se fosse uma rota contínua para fora do planeta Terra, até chegar ali no lugar onde eles estão. O que eles fazem? O Spock tem uma engenhosidade porque ele percebe que a entidade é inteligente, mas ele faz a entidade entrar num looping de raciocínio que é desvendar o número de pi, que é o número indesvendável, né? E aí ela entra em colapso no sistema e sai de novo para o corpo do Hentz, que acorda, né, revivido. Eles batem no Hentz de novo e correm com ele para o Rigel IV, obrigado, ou Rigel IV. Obrigado, Kleber. E aí levam o Hengst para o teletransporte e liberam o corpo, porque o Hengst, a essas alturas, não está vivo, né? Ele só tem a entidade dentro dele. E aí o corpo é solto no espaço, de forma que isso dá uma limitação à entidade de agir. Essa, então, é a trama principal, tá? Tem uma subtrama, a questão da anestesia, a questão do Scott lá com... na verdade, não é nem subtrama, mas detalhes, né? O que acha que, como o Scott sofreu uma concussão na cabeça, que o fato dele não lembrar o que estava acontecendo era resultado dessa pancada que ele recebeu. Isso não fica muito bem explicado. É um episódio, do ponto de vista de amarração de informações, muito fraco. Eu vou até fazer aqui minha análise aqui, rápida do episódio. Ele traz questões interessantes para a gente discutir, mas do ponto de vista de roteiro, deixou muito a desejar. Ele não explica a relação entre como a entidade usa o Scott, se é manipulando, se é por hipnose, alguma coisa assim. Não dá
essa explicação, fala-se de maneira muito superficial. Esses detalhes que eu falei, né? O Scott fica sozinho com a mulher. Olha, se ele matou uma mulher, como é que ele vai ficar sozinho com a mulher, entende? Isso em qualquer situação seria diferente. Aí o pessoal está dizendo que pode ser porque o Kirk é leigo, né? Mas se ele é leigo, ele tinha que estar sob orientação de alguém profissional. Então, não casa as coisas. Até porque o Kirk, ele é uma coisa interessante desse episódio, é mostrar que ele se sujeita às leis do lugar onde ele está. Inclusive, se o Scott fosse condenado, ele seria executado com um processo extremamente doloroso e selvagem, assim que eles falam, né? Primitivo e tal, porque há muito tempo que eles não têm crimes lá. Então, as leis não se atualizaram. Então, a pena de morte deles ainda é muito selvagem, muito bruta, não sei o que e tal. Bom, esse é o mote do episódio. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa importante, Antônio Kleber, do episódio, antes de comentar o que eu quero comentar dos aspectos mais de análise, né? Só da trama mesmo. Tá tudo certo? Creio que está tudo certo, Marcelo. É mais mesmo a trama, você acertou. Não é um dos melhores episódios, Uhum. ainda mais da segunda temporada, que é a melhor, né? É a melhor temporada. Ele é um episódio fraco da segunda temporada. Isso. Mas ele tem uma discussão aí que é interessante. Que é o que a gente vai trazer agora aqui. E também, eu vou trazer alguns tópicos, gente, mas vocês também fiquem à vontade, viu, Antônio, Kleber e o pessoal também que assistiu, fiquem à vontade para lançar outros tópicos também, tá? Não quer dizer que eu consigo, necessariamente eu não vou fechar a discussão, não. A primeira questão que eu quero conversar com vocês é a seção de elo mental. É muito interessante que eles inseriram no episódio um elemento similar a uma mesa kardecista, em que as pessoas ficam ao redor da mesa, com mãos dadas, com uma vela, uma luz, né? Há uma concentração em torno de uma pessoa, há um foco, né? E aí eu fiquei pensando que, mas será que ele está fazendo isso pensando na espiritualidade ou num processo telepático? Porque também não ficou claro qual é a natureza dessa, dessa capacidade que a Ciba tinha. Se era de ordem espiritual ou se era de ordem psíquica, física, sabe? Uma coisa tipo um poder mais ou menos como o do Spock, né? Que, aliás, eu senti falta, né? O Spock, me parece que a essas alturas já tinha feito em algum episódio aquele elo mental que ele faz com as pessoas, né? Segurando com a mão assim. E eu não sei, eu achei estranho que o próprio Spock não tenha tentado essa saída, né? Dessa conexão. Mas foi uma forma de estabelecer esse ciclo. Então, os criadores eles colocaram nesse círculo um elemento que a gente conhecido, né? Dessa experiência kardecista, mas como algo que necessariamente não é religioso. Aí eu tenho que me corrigir, né? Se você lê os materiais de Allan Kardec, as mesas que ele promovia não eram religiosas. Elas tinham um caráter tipicamente científico do século XIX, de tentar entender os fenômenos não explicados. E foi isso que moveu Allan Kardec no começo. Ele não tinha intenção de fazer um exercício de espiritualidade. Para Allan Kardec, a mediunidade faz parte do cerne do ser humano, da espiritualidade natural e não religiosa. Eu acho que aí a gente tem que saber diferenciar isso. Eu acho que esse é um ponto para ser discutido, né? Talvez aqui a gente esteja lidando com uma espiritualidade natural, espiritualidade ligada à própria essência da pessoa, e não a uma ação religiosa que promova a espiritualidade.
Não sei se vocês conseguem entender essa dinâmica, essa diferença. A diferença basicamente está nessa correlação aí entre estar ligado ou não a uma religião. A espiritualidade, ela existe no ser humano. E aqui é uma discussão importante. Até pessoas sem crença nenhuma, elas têm sua espiritualidade. Por quê? Porque o espírito ele faz, na verdade, essa conexão com a subjetividade. É isso que, por exemplo, o Descartes tentou mostrar, que nós somos para além do corpo, que nós temos uma razão que o centro da nossa personalidade. Eu não estou defendendo o pensamento cartesiano, eu sou extremamente crítico ao pensamento cartesiano, mas eu digo assim, mesmo a filosofia, a alta filosofia, mesmo a modernidade, não anulou a espiritualidade como essência do ser. O que a modernidade fez? Ela desconectou a espiritualidade da religião. Ela demonstrou isso. Eu vou dar um passo atrás e lembrar do budismo. O budismo é, em si, uma experiência de vida em que a espiritualidade faz parte dessa experiência como algo inerente e não como resultado de uma experiência religiosa. No budismo, a experiência que a gente pode denominar religiosa é consequência do alimentar a espiritualidade. É ao contrário do cristianismo. No cristianismo, nossa crença defende que o nosso espírito, longe de Deus, ele está apagado, está morto. Paulo vai dizer isso. Estamos mortos sem Cristo, né? Mas Cristo nos dá vida. Então, o espírito ele se anima, ele se acende com a presença do Espírito de Deus, com a graça de Deus. Então, a crença cristã mais tradicional, ela tem essa percepção de que há uma intervenção divina no ser humano que promove a vida. E a espiritualidade é decorrente dessa atividade divina. Agora, percebam, mesmo nessa visão cristã tradicional, bíblica, ainda assim a religião está em segundo plano. Porque Paulo não fala de religião, ele fala de experiência real com Cristo. Então, a diferença do budismo para o cristianismo, na verdade, na sua origem, é que o budismo eu busco um caminho de transformação e descubro a espiritualidade. Na visão cristã, conforme nós lemos no Novo Testamento, Deus intervém em mim, eu creio na ação de Deus e isso provoca a espiritualidade que me transforma minha vivência. Então, é um caminho diferente. Aonde que a religião entra aí? Nos dois casos, a religião apenas é o aparato institucional que vai ajudar a elaborar esse processo, tanto no cristianismo quanto no budismo. Então, a religião cristã, ela é esse aparato que você tem, institucional, que te ajuda a articular o processo de espiritualidade que você vai viver a partir da tua experiência com Cristo. Não é a igreja que te dá a espiritualidade, não é a igreja que vai fazer isso. É a experiência com Cristo. Isso é a fé cristã. Na fé budista não é as obras lá, não são os sacrifícios ao Buda, sacrifício assim, no sentido de oferendas e tal, não é um mosteiro, nada disso. Isso tudo é resultado, isso não é caminho para a busca, é meio para você realizar sua busca. Tá bem? O kardecismo, que a discussão está por conta da questão do kardecismo não ser uma religião, o kardecismo foge de tudo isso, porque o Kardec ele trabalha com a ideia de que a espiritualidade é inerente ao ser humano, independe de uma experiência e tal. O ser humano é um ser espiritual. O Kardec ele é herdeiro do gnosticismo, porém sem aquelas crenças religiosas do gnosticismo. Tá?
Então, estudar o kardecismo, gente, é uma coisa muito interessante para entender, inclusive, alguns desvios doutrinários da igreja evangélica. Tem várias músicas e várias atitudes da igreja evangélica que são gnósticas, estão mais próximas do kardecismo do que da igreja cristã mesmo, ortodoxa, tá? Isso aí é uma coisa muito curiosa para estudar. Porque o kardecismo vai para além dessa coisa de ajudar, como é que fala? Ai, não é piedade, não, gente. Como é que fala? Fazer. Ajuda, né? Como é que. Ih, esqueci a palavra. Se alguém lembrar, por favor, pode colocar no Caridade. chat. Hã? Caridade, caridade. Até porque a palavra caridade ela é usada no kardecismo como expressão do amor. E o amor caridoso é o amor, é a melhor forma de entender o amor agape. É o amor que você dá sem esperar de volta. Então, caridade não é dar coisas. Caridade é dar a vida. Isso é que o Kardec vai anunciar. Mas isso é depois, é uma fase posterior, quando ele vai escrever o Livro dos Espíritos e tal. Mas a experiência inicial de Kardec e a intuição dele inicial é de que a espiritualidade no ser humano ela é inerente à sua vivência biológica e natural. Então, é o que eu estou chamando de espiritualidade natural. No cristianismo e no budismo, existe um princípio de espiritualidade religiosa. A religião vem depois, ok? Mas ela está imbricada num sentimento religioso de melhor, de algo superior, de transformação. O Kardec não, é um fenômeno. Tem um fenômeno espiritual, porque tem um espírito que está aí. Por que ele está aí, eu não sei. Eu vou descobrir, eu quero investigar. Entendem? Então, é mais fenomenológico essa coisa do Kardec do que é mais empírico, na verdade. O Kardec era empírico, era experiência empírica em relação ao espírito. Já o cristianismo, o budismo e outras experiências espirituais, elas são diferentes. O caso diferente, eu gostaria de citar aqui, só para aproveitar essa onda aí, é, que é a questão animista que você tem nos povos originários indígenas no Brasil, você tem nos povos africanos, em várias culturas africanas, você tem nos povos asiáticos, especialmente relacionados ao taoísmo, tá? Você tem nos povos aborígenes, ou seja, é a forma mais antiga de espiritualidade no mundo, é animista, que ela é, por causa da nossa formação eurocêntrica, ela é considerada primitiva, ela é considerada inferior, ela é considerada assim, ultrapassada. Isso não é verdade. A forma animista de espiritualidade, ela, em parte, ela casa com a forma do Kardec pensar. Por quê? Porque o espírito faz parte da vida. Mas qual é a diferença? Na forma animista de ver o mundo, você tem um encantamento da natureza. Você tem a natureza como parte dessa espiritualidade. Por isso, o respeito tão profundo às coisas da natureza, o equilíbrio na relação com a natureza, sabe? Eu estou aprendendo um pouco sobre cultura dos povos Guarani Imbiá, e é muito interessante. Tem uma comunidade aí no Rio de Janeiro que fica perto de um rio, uma lagoa e do mar. E eles gostam muito da lagoa e do rio, mas não gostam muito do mar, porque não podem beber a água do mar. Então, eles acham uma água ruim, assim. Mas eles usam para pesca e tal. E aí, quando vai chegando à noite, eles, se alguém quiser tomar banho no mar, na água, qualquer coisa assim, eles falam para não fazer, porque está na hora das águas descansarem. E se a gente perturbar o descanso delas, elas podem se voltar contra nós. Isso é uma forma muito curiosa, muito interessante, de articular duas coisas. O cuidado para deixar a água descansar, né? Os seres que estão ali
poderem ter sua vivência natural. Então, é uma questão biológica, do bioma, mas tem também a questão da prevenção contra acidentes, porque você nadar à noite é muito mais perigoso do que você nadar de dia, porque você não vê onde você está, você tem menos referências. E fora os predadores que, né, em lugares mais tipo floresta e tal, rondam essas partes à noite. Então, isso é o animismo. O animismo tem essa forma de lidar com a natureza que transmite essa relação ao mesmo tempo encantada, quer dizer, o encanto é nesse sentido, né, de que as coisas têm vida própria, e tem mesmo, e por outro lado, tem essa coisa da naturalizar a espiritualidade. A espiritualidade está em tudo, não está só numa coisa invisível que me conecta a um ser superior. Isso também é uma coisa que a gente tem que aprender com o animismo. Tá? Então, voltando aqui para a questão do episódio, então o episódio ele pegou esse elemento aí, muito específico, ligado a essa tradição kardecista, e provoca em nós essa ideia de um ambiente que as pessoas se conectam e essa conexão gera um contato com um ser invisível, uma entidade que não está ali presente fisicamente. Exatamente o que acontece. Sobre esse ponto, não sei se o Antônio ou o Kleber querem comentar alguma coisa. Eu só ia dizer que me parece que não necessariamente seja da tradição kardecista, né? Uhum. Uma sessão mediúnica, né? Tá. Mas isso é anterior, inclusive, ao kardecismo, né? O que o kardecismo faz é sistematizar, né? Criar um tipo de doutrina, né? Que sustente, né? Essas sessões e também aquilo que se faz em torno disso, né? Uhum. Mas isso, inclusive, o kardecismo não é tão forte assim em outros lugares do mundo, como é no Brasil, por exemplo, né? Aham, verdade. Entretanto, você tem sessões mediúnicas às 5 mesas, as pessoas em torno da mesa, né? Muito antes mesmo em lugares onde o kardecismo não colou, né? Aham. Na verdade, você me fez lembrar isso também. Na verdade, quando o Kardec começa a investigar, já estavam acontecendo sessões dessa natureza, né? Desse formato aí. O rei Saul consultou os mortos, Priscila, é isso mesmo. E eu não sei, a gente não tem coragem de encarar esse texto muito de frente. Mas o espírito não falou mentira nenhuma para ele. O espírito não tentou enganar Saul. Podem ver lá, com calma, que vocês vão ver isso. Mas a Priscila fez um comentário aqui, deixa eu antes de ir para o próximo slide. Lembrei do filme da Tang Chuan-Zhang, que conta a história de um monge que saiu da China para a Índia para buscar conhecimento e espiritualidade. Cara, eu não conheço esse filme, não. Depois, se você lembrar, indica para a gente, eu fiquei curioso de conhecer. Eu gosto de filme assim. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é do mal personificado. Na mitologia de Star Trek, o mal ele está presente no imaginário humano, quer dizer, na nossa mitologia, né, no nosso imaginário, o mal está presente como um ser não corpóreo. Aliás, ficou confusa essa frase. Então, eu vou refazer aqui. Nós temos o conceito de que o mal é um ser não corpóreo. E Star Trek vai nessa linha. Só que ele vai entender? Que é alguém, um ser, que está há muitos séculos, milênios, circulando na Terra e cometendo suas maldades. Ele vaga no mundo
mas não se fala no episódio da origem dele. E esse vagar no mundo é que fez com que ele pudesse, inclusive, chegar a outros planetas. Então, essa ideia do mal personificado é muito curiosa, porque, ainda que não seja corpóreo, ele tem personalidade, ele sabe o que está fazendo, não é isso? Não é um mal genérico, é uma figura que tem, por exemplo, a característica de uma misoginia, de ser contra as mulheres, de desejar matá-las. É curioso que no episódio houve em algum momento lá que o Kirk estava analisando o Scott, ele ficou pensando se o Scott não estava com raiva das mulheres porque tinha levado um fora, uma coisa assim, e que isso seria talvez o gatilho para ele agir desse modo. Depois eles descobrem que não. Mas o episódio ele vai tratar a misoginia em várias camadas. Para começar, é um episódio extremamente machista, isso aí eu preciso dizer. Porque o planeta é hedonista, mas só os homens são beneficiados, as mulheres estão a serviço dos homens. Então, os homens, eles tocam, ok, mas quem está lá na plateia são homens e mulheres estão circulando, servindo esses homens. No melhor estilo bordel, né? Aquela coisa bem típica que não... eu esperaria mais de uma projeção do futuro hedonista. Há outras séries de Star Wars, de Star Trek, perdão, ato falha, de Star Trek, que me parece que apresentam outras perspectivas dessa situação. Mas na série original, ela ficou marcada por essa visão masculinista, né? O negócio é focado para dar prazer ao homem. Então, a mulher está ali a serviço do homem. E essa bailarina, inclusive, ela causa muito problema. Por quê? Porque ela é muito sensual, ela dança para o Scott, ela se oferece ao Scott, o marido dela está lá e o pai dela está lá. Então, ainda passa essa ideia de que ela está agindo contra o pai, o marido. Então, tem toda essa... Mas, ao mesmo tempo, dentro da cultura deles, eles não impedem que ela faça isso, mas se incomodam com isso. Quer dizer, é o masculinismo presente ali. Quer dizer, os homens ficam incomodados com as mulheres terem liberdade sexual, enquanto que os homens têm lá, são servidos pelas mulheres. Isso me incomodou um pouco, olhando assim a visão que a gente tem hoje das coisas, né? Você vai olhar o seriado com um olhar mais crítico, e aí você vê que ele já para aquela época ele já tinha essa marca bem forte, porque os anos 60 foram marcados pela revolução sexual, as mulheres estavam buscando já o seu espaço no mundo. Então, para aquela época já era um... E é uma série que botou uma mulher preta, né, em lugar de destaque, apesar de que nesse episódio ela não aparece. Esqueci o nome da atriz, a tenente Uhura. Ela não aparece nesse episódio. O fato é que, na perspectiva positiva, o episódio mostra... positivo assim, né? Ponto a favor do episódio é mostrar esse horror que é a misoginia, que é matar as mulheres, o feminicídio e tal. E essa entidade, curioso é isso, ela tem essa coisa pelas mulheres, mas também não se explica. Apenas acontece. Eles chegam à conclusão por uma linha investigativa. Essa é uma discussão muito forte que nós temos sobre o mal personificado. Numa perspectiva histórica desse tema, a personificação do mal só foi acontecer no período judaico do pós-exílio, lá pelo ano 400, 300 a.C. Antes disso, o mal não era personificado.
Um anjo podia agir de forma positiva ou negativa. Ele podia ser o anjo da vida ou da morte. O mal era a ação. Por isso, o Salmo diz, um salmo antigo, pré-exílico, diz que de Deus provém o bem e o mal, a luz e a escuridão. Tudo vinha de Deus, porque o mal era uma ação que acontecia no mundo e não uma entidade. O mal como entidade personificada, personalidade, só vai acontecer no pós-exílio. Aí surge a ideia do Satã, Satanás e do diabo. E vai chegar no Novo Testamento bem amarradinho na cabeça do povo, ainda que eles não saibam explicar direito quem é. Né? Então tá lá o Satã, o diabo tá tentando Jesus, o demônio entrando nas pessoas, Jesus expulsando. Então há toda uma construção dessa figura mais personificada. A personificação do mal no Novo Testamento ela é muito forte no caso do endemoniado gadareno, porque eles têm até um nome, o nome é Legião. Tem ali uma ironia com o Império Romano e tal, mas ainda assim mostra personificação. E aí Jesus manda entrar na manada de porcos e tal, e aí eles morrem. Então, o Star Trek vai pegar essa ideia e vai transportar para um episódio. A ideia é muito boa, a ideia é muito interessante, ela só foi mal executada. Então, o escritor, o Robert, ele foi muito interessante. Ele parece que já tinha um livro, tinha um projeto com essa história. E aí acabou sendo convidado para trabalhar no episódio de Star Trek e fez essa adaptação. Mas o arranjo não ficou legal. Ele não é um escritor de Star Trek e acabou gerando um episódio um pouco tosco nesse sentido de argumentação, tá? Porque o fato do episódio ser mais parado com diálogo, isso aí nem é novidade em Star Trek. Mas o problema é o nível dos diálogos, o nível da trama, né? Aliás, uma curiosidade, a cena do interrogatório, ela durou 15 minutos. É a cena em um único ambiente mais longa da série, pelo menos da série clássica, tá bom? Então, é uma curiosidade aí para pensar. Não sei se vocês querem completar com alguma coisa aqui. Eu vou para o último ponto. Tá bem presbiteriano hoje. 3 pontos. Não, Marcelo, pode Tá dar bom. continuidade. Beleza. Fechar o sermão aqui. Pode fechar o seu sermão. Tá. O terceiro aspecto que eu quero chamar a atenção é sobre possessão e dominação. É interessante notar que nesse episódio o Scott ficou sem domínio das suas faculdades. Por outro lado, o Sr. Hengst agia como um ser humano comum. Então, essa entidade, quando possuía as pessoas, tinha algumas características. Primeiro, o apagamento da memória daquilo que aconteceu enquanto a entidade estava com a pessoa, a dissimulação e o disfarce, porque o Hengst atuou como um promotor dentro da lógica que tinha que acontecer, e fazendo migração para a sobrevivência. Então, quando o Hengst foi atacado e a entidade foi exposta, ela foi para o sistema. Depois voltou para o Hengst. Ainda não está claro se quando as moças foram mortas, a entidade tomou o Scott e as matou, ou se o Hengst matou e, sabe, e criou uma cena para o Scott ser condenado. Isso não ficou esclarecido no episódio. Era uma coisa simples para se falar e não foi falado. Ficou no ar. Bom, aí a discussão de um tema extremamente complexo, que tem várias nuances, mas eu vou abordá-lo na perspectiva protestante, cristã, bíblica, tá? Cristã bíblica. A possessão, ela é, biblicamente falando, uma
situação, um estado de anulação da individualidade humana perante as forças espirituais. Eu vou colocar aqui uma situação para vocês pensarem comigo. Ninguém duvida que Pilatos era um homem movido por um espírito extremamente maligno, mas ele não era possesso. Ele mantinha sua capacidade total de articulação, sabia muito bem o que estava fazendo, e ele até dialogou com Jesus. Quem são as pessoas que são mostradas endemoniadas no Novo Testamento? São pessoas simples, anônimas, destruídas socialmente, psiquicamente e espiritualmente. Então, nós não estamos falando daqui de um processo no estilo filme de terror, que o demônio vai tomando as pessoas e apagando, porque as pessoas, quando estão na sua capacidade emocional mínima, na sua capacidade física e na sua autonomia, elas não são possuídas por esses demônios. Há quem entenda que, então, o que a Bíblia, que o Novo Testamento descreve como possessão demoníaca, seria, na verdade, uma espécie de surto psicótico esquizoide. Ou seja, uma anulação da personalidade da pessoa perante crises muito terríveis. Eu não desconsideraria uma ação espiritual. Porém, é importante entender isso, que a possessão ela não acontece numa perspectiva de contaminação tipo Covid. Fosse assim, gente, quem não é cristão ou que não tem uma fé estaria possesso. Não é assim que funciona. Nós temos pessoas que fazem maldades terríveis e elas estão em pleno controle das suas faculdades mentais, psíquicas, espirituais, etc, etc. Porque a gente não pode cair numa falha do raciocínio que foi usado alguns anos atrás, antes da pandemia. Eu vi uma notícia de um cara que cometeu assassinato ou estupro, uma coisa assim, e ele alegou que estava dominado pelo demônio. Ora, se a pessoa assumir em algum momento, ou começar a defender que a sua maldade é resultado da ação do demônio na sua vida, onde está a responsabilidade humana para as coisas que são feitas? Esse é o extremo de um processo que eu vejo acontecer há muitos anos nas igrejas, que tudo é culpa do diabo. Tudo é culpa do diabo. Ah, o maligno. Ah, o capeta. Ah, o maligno. Está amarrado de Jesus. E as pessoas se isentam da sua responsabilidade de vida. A ética é jogada no lixo. O que funciona é a moral, é cobrar dos outros certos comportamentos, mas qualquer erro de caráter, falha de caráter, é escondido debaixo da desculpa de que o diabo influenciou. E aí fica muito fácil. Muito fácil. Aí não precisa de Jesus, não precisa de perdão, não precisa de justificação e não precisa corrigir suas atitudes. Porque você não tem controle do diabo, né? Entendem? Esse episódio nos faz enxergar isso. É um risco quando você coloca na conta de uma entidade o poder sobre tua decisão de fazer o bem ou fazer o mal. Isso é uma armadilha para, inclusive, a questão da responsabilidade humana. E o cristianismo, a fé cristã, biblicamente falando, ela é fundamentada na responsabilidade. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, somos responsáveis
em buscar a Deus, somos responsáveis pela nossa fé. É uma fé responsável, uma vida cristã responsável. Nós não somos joguetes de Deus e muito menos do diabo. Tá? Então, essa é um terceiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Tá? Eu fico muito preocupado, não estou desmerecendo trabalhos de libertação, que são importantes, eles devem ser complementados com trabalho pastoral de acompanhamento, trabalho psicológico, em muitos casos, quando não em todos, mas é o discurso que a gente alimenta na comunidade, colocando poder demais em cima de uma figura que biblicamente não tem poder nenhum. O poder do diabo foi esvaziado, de acordo com o texto que eu leio do Novo Testamento. O que ele faz? O que ele sabe fazer é tentar, é acusar, é confundir. Certo? Então, dentro da perspectiva, né, desse mal personificado, é isso que o diabo, biblicamente, faz. Não é uma ação direta sobre as pessoas. É uma ação indireta. Quem tem ação direta são as pessoas mesmo. A Janete falou que ou tudo é inveja. Eu não entendi, Janete. Que sentido é ou tudo é inveja? Me ajuda a entender, porque eu fiquei curioso agora. Se não puder abrir o microfone, tentar escrever aí. Enquanto isso, Antônio, Kleber, outras pessoas que quiserem reagir. Eu acho interessante essa secularização que o Star Trek faz, né, dos temas religiosos. Uhum. Eu lembro que eu conversei há um tempo atrás, assim, há uns anos, com o Antônio, e ele falando dos temas religiosos que tem na série clássica de Star Trek. Eu falei assim, não, cara, tem quase nada de religião na série original de Star Trek. E aí você começa a assistir, observando essas coisas, e a religião, assim, transborda o tempo todo. A questão é que a religião é tratada de modo secularizado, né? Como você mostrou hoje aqui, por exemplo, né? Uma sessão telepática, né? Que, na verdade, é um tipo de secularização de uma sessão mediúnica. Uhum. Depois você tem um espírito, né? Que se apossa, né? dos corpos, né? Que também é um tipo de secularização, seja da possessão demoníaca, seja da incorporação de um espírito, né? E no fim é um alienígena, né? Transformado em alienígena no Star Trek. Então eu acho bem interessante, assim, como o tratamento que eles dão para o tema religioso dentro do espírito humanista, né, do Gene Roddenberry, de uma ideia de que a religião é superada, mas é superada só na cabeça do Roddenberry, né, porque ela está presente em todo o tempo, né? Entendi. Pois é muito interessante. O Diego colocou aqui que Marcos 5,4 fala, porque tendo sido muito vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Como você interpreta essa força superior? Bem, existem vários relatos dessa natureza, tá? Como eu falei, eu não descarto uma ação espiritual numa pessoa que está. Então, entenda, eu não estou dizendo que não existem espíritos e tal, não fiz essa afirmação. O que eu estou dizendo é que existe um complexo de situações que movem as circunstâncias que permitem essa situação limite, vamos chamar assim. É uma situação limite. A gente vulgariza muito essa situação, ela é uma situação limite. E pode, evidentemente, ter. Agora, eu também não descarto um outro aspecto, talvez
deixe vocês um pouco chateados e chateadas. O texto é exagerado também, né? O texto de Marcos, esse texto ele é muito simbólico, ele não é um relato factual, assim, jornalístico, ele tem uma série de elementos simbólicos nele, tá? E dentre esses aspectos simbólicos pode estar essa narrativa minuciosa, dessa força descomunal para fazer frente justamente a um Jesus que não põe a mão nele, apenas fala com ele e ele obedece a tudo, né, ao demônio. Então, Diego, eu diria que é simbólico no sentido com base no texto como um todo. O texto ele tem um aporte simbólico. Vamos lá. Eu tenho um artigo, não vai dar tempo de eu expressar, porque é 19 horas. Eu vou botar no grupo um artigo que eu escrevi sobre esse texto, explicando que ele é um ataque ao Império Romano. Eles pegaram um relato de possessão, uma história que era conhecida de possessão, que Jesus curou, e na hora de escrever esse relato, eles fizeram de uma forma judaica. Eles contaram uma história em duas camadas. A primeira camada é a história de libertação, a segunda camada é uma severa crítica ao Império Romano. E nesse artigo você vai ver que eu estou destrinchando esses elementos aí. O da força eu não destrinchei, eu ainda acho que eu vou fazer um outro artigo em cima desse, tá bom? Então aí eu vou deixar o artigo e na semana que vem, se for o caso, a gente volta a esse assunto. Hoje não vai dar mais tempo, tá bom? Professor Marcelo, Antônio Carlos, estamos juntos. Sobre o texto de Marcos, também não descarta, né, o uso do gênero da ironia. Então, é essa Né? coisa de Tem um humor judaico, assim, muito fino, humor né? que em toda a Bíblia é o único lugar onde se encontra uma palavra escrita em latim, né? É, Isso é muito quando o demônio se legião. chama de legião. Legião, Legion não é legion, uma palavra grega. Eu vou botar agora mesmo, tá bom? Já pode parar a gravação, acredito eu. isso. Vou parar.